Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a igreja nos fala através do evangelista São Mateus, capítulo 20, versículo do 20 ao 28, onde vem intitulado Pedido dos Filhos de Zebedeu. O Senhor esteja conosco, está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Nisso aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos e prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Sim, disseram-lhe. De fato, bebereis meu cálice. Quanto, porém, a sentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, isto não depende de mim vos conceder. Esses lugares cabem àqueles aos quais meu Pai os reservou. Os 10 outros que haviam ouvido tudo indignaram-se contra os 2 irmãos. Jesus, porém, os chamou e lhes disse: sabeis que os chefes das nações as subjugam e que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por uma multidão. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus. A Igreja nos fala hoje na sua Santa Liturgia, pelo evangelista São Mateus, onde Jesus vem dizer: nisso aproximaram-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus 2 filhos e prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Perguntou ele: que queres? E aí ela foi e respondeu: ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus disse: não sabeis o que pedis. Aí Jesus pergunta: podeis vós beber do cálice que eu devo beber? Eles dizem: sim. Aí Jesus vai e diz: de fato bebereis meu cálice. Que cálice é esse que o Senhor está dizendo? É o cálice da via cruz, do sofrimento. Então Jesus aqui ele promete aos seus discípulos não um reino, não uma autoridade onde vem assim determinar poder sobre outros, mas Jesus primeiro ele é o exemplo que ele diz: assim como o Filho do Homem veio para servir, assim também vós deveis proceder conforme eu dei o exemplo. Sabeis que os grandes, os governadores, os chefes das nações, as subjugam e governam com autoridade. Entre vós não seja assim. Quem quiser ser o primeiro, seja o servo escravo do seu irmão. E aqui, essa mãe pede que os seus filhos se destaquem dos demais. E nós devemos tomar muito cuidado quando nós queremos se destacar dos demais, principalmente nas coisas de Deus, no serviço à igreja, no serviço ao reino de Deus. O caminho que o Senhor nos ensinou é o caminho da humildade, da simplicidade, como Cristo viveu a sua vida simples, realizando estreitamente a vontade do Pai. Assim também, o nosso exemplo é Cristo Jesus. Jesus não procurou as primeiras cadeiras nas sinagogas, Jesus não procurou ser ali o primeiro entre os que ele estava, embora que ele fosse. Como ele mesmo diz na Santa Ceia: agachando-se e lavando os pés, vós me chamais de mestre e senhor, e eu sou, ele diz.
Mas se eu, mestre e Senhor, vos lavei os pés, assim vós deveis fazer uns com os outros. Com isso, Jesus está falando para a igreja diretamente, especificamente para o clero, que eles devem viver a humildade e serem aqui esta representação visível do próprio Cristo no serviço aos irmãos, onde ele diz: a humildade, a simplicidade tem que estar no coração de vocês. Sede prudente como as serpentes, mas simples como os pombos. Então, meus queridos irmãos, a igreja do Senhor, ela vai dar fruto justamente na vivência desses ensinamentos de Jesus, na simplicidade. Por mais que a igreja, aqui falando igreja católica, ela tenha crescido ao longo do tempo, e hoje nós temos essa organização onde o Vaticano se torna um Estado, mas Jesus está dizendo, mesmo que esteja lá o chefe e príncipe dos apóstolos, na cátedra de São Pedro, o Papa Leão XIV, mesmo sendo ele uma autoridade suprema, ele tem que viver seu ministério com humildade. Sendo eu, Senhor e Cristo, lavei os pés, vocês também deveis seguir o meu exemplo. E nós sabemos que a igreja tem dado esse testemunho de humildade e simplicidade. E aí vai descendo lá da hierarquia a chegar ao padre. O padre também numa paróquia, ele é chamado a viver o seu ministério com humildade e simplicidade. Não procurarmos as primeiras cadeiras nas sinagogas, não procurarmos sermos vistos, mas procurarmos em tudo acolher a vontade de Cristo, acolher sua vontade no coração, aquilo que Ele quer de cada um de nós. Como cristão batizado, foi-nos dado uma missão, anunciar a palavra da salvação. E essa deve ser a nossa preocupação. Não preocupar em primeiro lugar. Não preocupar aí se vamos sentar à direita ou à esquerda do Senhor. Ora, se formos para o céu, já é tudo. Não queremos lugar de destaque. Essa deve ser a nossa preocupação. E aqui o Senhor diz, vós podeis beber o cálice que eu devo beber? E eles afirmam, sim, Senhor, nós poderemos. No entanto, eles não entendiam que cálice era esse, mas sim o cálice do sofrimento, o cálice da perseguição, o cálice da crucificação, do martírio. E assim Cristo, como o primeiro mártir, veio sucessivamente aqueles seus discípulos também que foram martirizados, derramaram o seu sangue por Cristo, mas em paz. Porque a graça do Espírito Santo estava no coração deles de tal forma que eles não temeram diante dos seus algozes, as autoridades, mas eles aproveitaram a situação, mesmo diante da morte, para dar um testemunho heróico de fé diante dos seus perseguidores, daqueles que, no entanto, estavam ali maltratando, que estavam ali crucificando, torturando, consequentemente levando à morte. Eles, pela graça do Espírito Santo, testemunharam. Não arredaram, mas com força e força que vem do alto, eles, com a paz interior que o Espírito Santo traz, eles se manteram firmes e não negaram o Cristo, a ponto da consequência da afirmação de sua fé foi a vida que lhes foi tirada. Mas Jesus mesmo nos diz, não temais os que matam o corpo, mas não podem fazer nada depois disso. Temeis antes aquele que tanto pode matar o corpo como a alma. O nosso temor tem que estar no Senhor. Temor não de medo, mas temor de não ofendermos, amarmos tanto, um amor muito grandioso no nosso coração, que tenhamos aquele temor, aquele cuidado de não ofender o amado. Essa deve ser a nossa preocupação. Então, finalizando aqui com essas palavras do Senhor, assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por uma multidão. Então, se Jesus veio para servir, nós estamos também para servir. Nós estamos, não devemos procurar mérito, reconhecimento ou aplauso. Essa é a nossa missão. Ele diz, assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por uma multidão. Assim também nós devemos viver este exemplo do Cristo. Estamos aqui para servir a igreja, para servir os irmãos, para servir o Senhor.
que nós possamos sempre dizer, diante da grande misericórdia dele que nos confiou essa missão: eis-me aqui, Senhor, envia-me que eu vou. Querido irmão, querida irmã, aqui foi mais uma reflexão no canal. Que Deus abençoe você e sua família. Fica com ele, que eu vou com ele. Até a próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir. Paz e bem.